a vocês que nos acompanham nas redes sociais dos jornais do Paraná Hoje News. Nós hoje não recebemos, nós visitamos o Juliano Gazola. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pela visita, né? Fantástico. Eu que agradeço pela sua disponibilidade. A gente vai falar, para quem não conhece, o Juliano, ele é coach e o detentor da marca e do desenvolvimento do conceito de bioliderança. Perfeito. E acho que tudo a ver com esse novo tempo, né, que a gente está vivendo, essa mudança nas relações trabalhistas que parece que vem cada vez mais dinâmicas, né, tanto a relação trabalhista com relação às leis, mas especialmente, né, dentro dos escritórios e a vida das pessoas também, né, que muita gente está partindo para o empreendedorismo e precisa dessa evolução. Ano passado, em função da pandemia, da crise, ou talvez era para acontecer, houve uma mudança muito significativa dentro das empresas. Muitas empresas tiveram que adaptar ao home office, né, porque ficaram fechados, houve todo esse movimento de isolamento social e tal, e algumas pessoas utilizam o termo de salto para o futuro, essa relação dos trabalhadores ficarem em casa, e também existe uma preocupação de que talvez tenha sido um retrocesso algumas coisas, né, tanto que algumas empresas não conseguiram se adaptar ao home office e estão voltando. Como que você vê o que aconteceu ano passado? Você acha que era realmente algo que aconteceria no futuro? Houve alguns atropelos? Bom, primeiro, um prazer receber vocês aqui, conhecer a minha estrutura e saber de onde que parte toda essa criação de conteúdos e que pode ajudar muitas pessoas. Eu percebo que as grandes empresas, as corporações que são líderes de mercado, na maioria dos casos elas vão continuar prosperando com essa questão do home office. Elas têm mais estrutura, têm mais dinheiro, têm mais condições de investimento, têm mais caixa para poder aguentar alguns investimentos necessários. Nós percebemos empresas grandes que fizeram aportes e investimentos na casa do funcionário para preparar a estrutura. Então, as empresas pequenas e médias, estas sim, Carla, estão sofrendo, estão tendo dificuldade de adaptação. Porque o home office não é uma questão somente de eu colocar meu funcionário para trabalhar em casa. Tem a estrutura, tem a tecnologia da informação, tem a segurança da informação, tem a condição de trabalho, que numa empresa você prepara todo o ambiente, você tem a estrutura necessária, e numa casa existe uma adaptação. E quais as empresas que possuem condições de adaptar da mesma forma que estavam no trabalho, no local original, para a residência? Então as empresas grandes elas continuam e vão continuar prosperando. Perderam um pouco de pessoas? Sim, ok. E essas pessoas foram para a informalidade ou até mesmo procuraram empreender, que é uma das saídas naturais, mas as empresas grandes elas vão continuar fazendo e adaptando-se. E que é o mundo que a gente vive, né? As grandes vão acabar comprando as menores, absorvendo o seu quadro funcionário não na totalidade, mas uma boa parte. E já as pequenas, eu acredito muito que elas vão continuar tendo dificuldades, porque requer muito investimento, muita paciência do gestor. O gestor, até então, com a sala cheia de funcionários, olha para o lado e já tem menos, não está acostumado, né? A cultura da empresa já não é mais de ter as pessoas aqui do meu lado. As relações de confiança vão mudar muito, estão mudando, né? Porque hoje você tinha meios visuais de saber se o teu funcionário está trabalhando. Agora você tem que confiar, você tem que ter uma rotina diferente, uma organização digital, coisa que os gestores aí nascidos aí na década de 50, de 60, hoje não estão acostumados. Então, quando você fala isso de, por exemplo, ver se o funcionário está trabalhando, esse controle, ele parte não só do gestor, mas também do funcionário, né? Tem um conceito que você fala muito, que eu gosto bastante, sobre o nível de maturidade do funcionário. Porque não depende só do gestor você fazer um home office, depende também do funcionário estar preparado para isso, né? Porque será que o funcionário vai trabalhar mesmo? Os funcionários em si, eles estão preocupados com isso? Ou o fato de ele trabalhar em casa, não, eu estou em casa, mas eu trabalho se eu quero, ele não está me fiscalizando? A maturidade é um dos pilares da bioliderança, o qual eu desenvolvo já há algum tempo. E ao meu ver, a maturidade resume tudo. Quando eu tenho um quadro de funcionários imaturos,
Ou seja, na casa, por mais que eu tenha 30, 40 anos de idade, mas eu estou numa camada de maturidade da adolescência. A adolescência é a rebeldia, trabalho quando quero, eu faço, depois eu entrego. Só se me mandar. Só se tiver alguém aqui em cima me cobrando. Então, existe uma necessidade agora, por isso que vem bem a calhar o conceito da bioliderança, porque eu preciso ter um nível, eu tenho muito gestor, dono de empresa imaturo, que é aquele paizão que quer todo mundo próximo para mandar, para comandar, para observar, para controlar. Mas eu também preciso ter a maturidade do meu funcionário para entender um novo modelo de gestão. Que uma vez por mês nós iremos nos encontrar pessoalmente, mas os outros 23 dias úteis você vai trabalhar de casa. Então a maturidade hoje ela se faz obrigatória. E a maturidade, Carla, ela não é... Eu preciso de uma série de fatores para a maturidade acontecer. Obviamente a cronologia é um deles, ou seja, o tempo precisa passar, as experiências precisam acontecer, mas eu tenho dois fatores muito importantes, que é a literatura e a modelagem, ou seja, eu estudar, procurar literaturas para aperfeiçoar o meu eu, e também a modelagem, ou seja, quais pessoas maduras que eu conheço no meu meio social, no meu meio de trabalho. E se eu tenho, por exemplo, uma empresa que, um escritório comum aqui na região de 10, 15 pessoas, e nenhum desses tem um processo de maturidade mais elevado, eu vou ter um home office, talvez com um nível de confiança muito baixo. E quando eu tenho um nível de confiança muito baixo, da parte do gestor para com os funcionários, eu posso, dentro da bioliderança, eu posso prejudicar meu intelecto, eu posso me sentir desvalorizado, e aí começam todos os problemas biológicos que vão acarretar em queda de desempenho. Mas uma coisa é muito importante, qual é o preparo do gestor hoje para identificar o nível de maturidade dos seus funcionários? Isso que eu te perguntar, porque assim, a gente só amadurece quando a gente se dá conta, né? Porque não é um processo assim, amanhã, né, o jovem vem, não, amanhã eu vou me tornar maduro, porque é assim que eu quero ser, você acha? Você não está muito certo, né? Não é qualquer um que tem percepção que é preciso ter maturidade. Dentro das experiências, que é um dos caminhos para a maturidade, existe o caos. O caos na vida do ser humano, ele é libertador, só que nem todo mundo enxerga assim. É no meio do caos que nós desenvolvemos novas habilidades, novos conceitos, novas crenças, e para algumas pessoas trabalhar de casa com o filho chorando, com o cachorro latindo, é o caos. Antes ele tinha total domínio territorial de onde ele estava. Então fomentar esse desenvolvimento faz parte agora de uma skill, de uma nova habilidade do gestor. Cabe ao gestor, cabe ao gestor. Ele tem que identificar o que eu faria, né? Identificar o nível de maturidade de cada um e desenvolver de acordo com a necessidade. E eu mesmo, se eu sou gestor, vejo que tenho dificuldades de não enxergar mais os meus funcionários, porque tem gente que sofre com a solidão. E que a pessoa que sofre com isso faz? Traz mais gente para trabalhar próximo. Ele também tem que identificar quais são os gaps de maturidade para poder ajudar as pessoas. Então, esse conceito novo de home office veio para ficar, veio para adaptar, mas principalmente as pequenas e médias empresas precisam fazer do limão uma limonada. Já a empresa grande, ela consegue ter mais força para mudar. Tem empresas muito grandes aqui no Brasil que em 2019 fizeram um escritório maravilhoso, gigantesco na principal via de São Paulo. Veio a pandemia, ele fez toda uma inauguração fantástica, e veio a pandemia, ele recentemente publicou no LinkedIn dizendo, olha, aqui ninguém mais está aqui no escritório, está todo mundo em casa. E eu tenho orgulho, ele falou assim, eu tenho orgulho de falar que nós adaptamos todos os funcionários para trabalhar de casa. Então, quando a gente fala sobre isso, tanto o home office, acho que deixa isso mais evidente, nós temos muito uma cultura ainda de bater cartão. Né? O funcionário tem que estar lá 7:45 para bater o cartão, se chegar 8:05, né, a empresa vai lá e desconta, isso é comum. E 1:06 estou lá para bater o cartão para ir embora de novo. Né? Muda esse conceito de horário de trabalho para entrega de resultado? Muda muito, porque eu preciso de um indicador chamado, de uma skill, de uma habilidade, de um comportamento, na verdade, chamada confiança. E a confiança,
eu preciso de um nível de consciência das minhas entregas. Eu sempre faço a pergunta para os meus clientes, né? Por que nós somos contratados? Por que uma empresa vai lá e contrata o Juliano, contrata a Carla? Primeiramente, são dois motivos essenciais, que é dar resultado e resolver problema. E aí essa mudança cultural de horários, de 8h05, 8h10, é necessária no Brasil, porque nós fomos criados e forjados, o brasileiro, a estudar, arranjar um emprego, casar, ter filhos e morrer. Mas nós precisamos urgentemente dessa ideia de eu preciso dar resultado, eu preciso entregar o meu melhor no meu trabalho, eu preciso dar 110% de resultado ou resolver os problemas. Porque senão eu fico naquela cultura de sempre alguém nutrir a mim. E eu sempre faço essa orientação aos meus clientes. Dê o seu melhor durante 10 anos seguidos, você vai encontrar o seu propósito, você vai ver o quanto você é bom. E quando eu fico preocupado ainda com o horário que eu entro, o horário que eu saio, eu dou margem para desconfiar da minha competência. Agora, como seria se eu tivesse um gestor maduro, um funcionário maduro, ao ponto de saber quais são as suas obrigações, que é uma camada de maturidade das 12, sexta, sétima camada, mais evoluído. E aí eu consigo entregar os meus resultados no horário, o horário pouco importa, eu preciso entregar. E essa cultura de entregas, onde eu não vejo o horário cartesiano, das 8 às 18, ela é comum em outros países. Países europeus já estão assim, os Estados Unidos também é assim, os contratos de trabalho por hora técnica entregue. Quem sabe a gente chegar lá? Mas primeiro precisa mudar a cultura nossa de escola, da nossa vida. A gente foi criado para estudar, uma boa faculdade, arranjar um bom emprego, casar, ter filhos e não é esse o ciclo pode ir muito mais. Nem o conceito de empreendedorismo nós temos, né? Perfeito. É uma carência e a pessoa quando empreende aqui é como se fosse quase um astronauta, quase um guerreiro, né? Na verdade o brasileiro quando ele resolve empreender. Eu lembro de uma estatística postada, não lembro se foi em algum canal de Forbes, outro canal, a curva, a pirâmide é invertida. Enquanto o brasileiro investe 70% do que ganha em ter a sua casa própria, o americano investe 70% em negócios. Apenas 10 a 15% do que ele ganha em casa própria. Então esse conceito, se nós pudéssemos mudar ao longo da nossa jornada, nós temos agora a outra metade da nossa vida para mudar. Então a educação, a cultura de empreender, de saber que eu posso trazer pessoas comigo para empreender e não só arranjar um bom emprego e ficar naquele negócio. E aí eu vou ter esse vício das 8 às 18, de segunda a sexta, e não vou conseguir me adaptar a esse novo modelo. Então a pandemia veio para alterar essas frequências. Infelizmente a gente teve coisas ruins acontecendo, mas no trabalho, no desempenho, agora sim, eu atendo vários empresários e a gente percebe quantas pessoas na empresa querem entregar mais do que estavam entregando. Então, você falando isso, entregar mais do que estava entregando. É muito comum um coach, você deve saber bem mais que eu, de cobrar o que você fez em 2020, né? Justamente por isso, a gente é tão acostumado a ter um trabalho que aquilo é suficiente, né? Porque está pagando as minhas contas e se acomoda ali muitas vezes. E eu tenho ouvido várias vezes você falar assim, que livro você leu em 2020? O que você aprendeu em 2020? As pessoas realmente não têm essa consciência, as pessoas não leem, as pessoas não se informam, elas não conseguem mesmo. É cultural. O brasileiro, ele vai mais no açougue comprar carne para churrasco do que na livraria. É só você parar para analisar a própria cidade que a gente vive, quantas livrarias tem, quantas farmácias tem. É só você parar para analisar quantos outros comércios abrem e quantas livrarias fecham. Nós tivemos notícias de grandes livrarias fechando, abrindo pedidos de falência. E geralmente a responsabilidade é do digital, né?
sempre se atribui, por causa do digital, fechou a livraria, né? Não porque alguém parou de ler. Eu falo até para as pessoas que vão assistir e acompanhar essa matéria, o quanto eu sou grato à escrita. Porque eu escrevo para colunas, e o quanto a escrita me ajuda, porque para que eu possa escrever bem, eu preciso ler. Eu preciso ter um bom arsenal de vocabulário. Até uma dica, se você quer melhorar seu vocabulário, leia livros de romance. É uma das formas mais rápidas de você melhorar o seu vocabulário. E é uma leitura fácil, né? Acessível. Perfeito. Agora, o ler, às vezes eu atendo as pessoas aqui, e executivos de mais de 200 mil reais por ano de salário, que o último livro que leram faz 5, 10 anos. Então, isso tem a ver com maturidade, porque o que pega esse conceito de não ler e de não buscar novos conhecimentos. Então, nós temos empresários que realmente, eu sei, eu ganhei dinheiro com isso, eu faço isso bem, eu não preciso de mais informação, porque eu já sei. E tem o funcionário que está ali que não tem uma disposição. Isso é falta de maturidade ou isso é cultural? Eu vejo como cultura e depois maturidade. Não é cultural no meu negócio eu transformar os meus funcionários em leitores, porque aquele negócio, né, Carla? Quanto mais os meus funcionários lerem, eu corro o risco de no próximo dia eles não estarem mais aqui. Deles se libertarem, deles empreenderem, buscarem sua própria vida, ou aquela frase famosa, cuidarem da sua própria vida. E a gente está acostumado a que as pessoas cuidem da vida da gente. Um pai, uma mãe, um marido que vira pai, uma mulher, esposa que vira mãe. Eu tenho vários casos aqui de homens que são cuidados pelas esposas como se fossem filhos. E isso na empresa é assim também. Eu vou ficar aqui porque as pessoas cuidam de mim. E quanto mais eu leio, mais eu me liberto. Quanto mais eu leio, mais eu domino, eu não sou dominado. Quanto menos eu leio, mais dominado eu serei. E dominado no sentido de, fique aqui até morrer. É lógico, gente, eu não estou aqui incentivando as pessoas todas a pedirem as contas e saírem dos seus trabalhos. Mas existe um ciclo. Existe um ciclo. Eu tenho certeza. No meu meio corporativo, eu não me esqueço desse detalhe. Em 2005, eu entrei numa grande empresa, líder de mercado, uma das 4 maiores do mundo. E nos primeiros dias de trabalho, o meu gestor já chegou com uma coleção de livros e deu para cada um dos funcionários, olha, mês que vem, dia tal, vocês vão apresentar esse livro para a gente. Na hora, eu já tinha um pouco desse hábito, porque eu fui professor, eu estava professor desde 2001, com 20 anos eu comecei a dar aula na faculdade. Então era obrigatório, né, porque todo professor, se o professor não lê, tem alguma coisa errada. Ainda mais o professor, né? Espera-se, pelo menos. E aí, naquele momento, eu percebi que a cultura daquele gestor era da literatura, mas não era uma cultura da empresa. Passados 8, 9 anos, o RH da empresa começou, opa, peraí, qual é o nível cultural de intelecto dos meus funcionários? Aí veio a forma de treinamento via internet, as universidades virtuais, e aí nós começamos a perceber, hoje as empresas monitoram quantos livros um funcionário leu. Tive um exemplo de uma executiva de um grande banco que eu atendo, que quando ela começou o processo de bioliderança comigo, eu já provi ela de um arsenal de literaturas por necessidade, e não porque eu só empurrei. Quais são os gaps dela, a literatura vai ajudar a preencher. Deu 2 meses depois, ela me mandou uma imagem do internet, treinamento via internet da empresa. Dos 12 livros que eu indiquei para ela, 6, dos 12 livros que eu indiquei, 6 estavam dentro do treinamento que o banco estava promovendo. Ou seja, as empresas já estão se dando conta que, por mais que eu corra o risco de meu funcionário querer sair, querer tomar o mundo, ter funcionário com nível de cultura elevado faz muito bem, porque eu tenho melhores margens, eu consigo vender melhor, eu consigo fidelizar melhor o cliente. E outra, quem fideliza mais, o gráfico é automático do aumento do número de margem. A margem da empresa aumenta quando eu fidelizo mais. Claro. E a quem cabe essa responsabilidade? É o gestor que precisa fazer isso? Porque o que eu percebo muitas vezes é que se você vai sugerir a leitura,
o funcionário vê isso como muito ruim, porque é uma perda de tempo. Se a pessoa não gosta de ler, ela não gosta de ler. E talvez se a empresa traz, por exemplo, nesse caso seu, o funcionário pode olhar como uma oportunidade, não ler e fazer, e outra falar, nossa, mas que saco, eu tenho que fazer isso aqui agora. Vai muito da linguagem do gestor. Por isso que, até dentro da bioliderança, eu uso muito a comunicação não violenta. Mas cabe ao gestor tomar essa iniciativa? Não. O gestor pode ser um estopim, um propulsor, mas seria ótimo se a responsabilidade fosse automática, fosse autorresponsável. É uma coisa que eu sempre falo a todos os meus clientes e para as pessoas que convivem comigo. Se eu entrar numa empresa hoje e eu ficar lá igual um cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que fica na porta de uma padaria esperando alguma coisa? Se eu entrar numa empresa e ficar igual um cachorrinho esperando que a empresa planeje a minha carreira ali dentro, eu certamente estarei fadado ao marasmo, ao desânimo, ao ser excluído. E aí a gente sabe, através da bioliderança, que eu me sentir excluído, eu tenho uma série de doenças que pode acontecer comigo. Eu tenho que simplesmente, por que não eu apresentar para o meu gestor o meu plano de carreira? Obviamente, entrar em contato com a RH, pedir como funciona a remuneração, como funcionam as promoções, se existe plano de cargos e salários. Ou seja, o funcionário entra hoje e espera que a empresa, olha, viu, você pode ser promovido, ou você tem chances. É muito pouco. Eu tenho uma experiência bastante prática nisso, de ser promovido várias vezes em pouco tempo, porque eu sempre brinco com os meus clientes, qual é o tamanho do teu teto? Você tem um teto muito baixo, que é cultural, arruma um bom salário, casa e está tudo bem. Ou você tem um teto alto, onde você deseja mais, mas não pela ambição, e sim o propósito de você prosperar e trazer pessoas com você. Porque aquele que prospera sozinho, ele certamente vai ter dificuldades de convivência com a humanidade. Eu tenho que prosperar com todo mundo, né? Então, o ato de buscar o melhor pela própria carreira tem que vir da gente, só que é cultural. Eu espero, né, por exemplo, sistemicamente, ou dentro dos conhecimentos de Bert Hellinger, eu sou uma criança mal curada, que tive os meus gaps emocionais de pai e mãe, entro na fase de uma faixa etária para procurar emprego, encontro um bom emprego, mas eu coloco aquele pai que eu não tive numa figura do meu chefe. Viu, cuida de mim aí. Ou aquela mãe, viu, cuida de mim, me protege. Ou se eu não tive um pai e eu tenho um gestor que é homem e me lembro do meu pai, eu vou ter dificuldades em trabalhar com esse homem. Então, essa sequência, esse desenvolvimento cultural, com a maturidade, aí como seria se eu chegasse, vamos supor que você é minha funcionária, você está aqui há 1 ano e chega para mim, Juliano, eu quero conversar com você sobre a minha carreira e eu gostaria de te apresentar um plano que eu fiz para a minha carreira. Olha que maravilha que seria. Eu como gestor, nunca vou me acomodar desse jeito, porque eu posso ter a cada momento um funcionário novo entrando aqui apresentando um projeto de carreira. E se eu não preparar isso, se eu não ajudar essas pessoas a desenvolver essa carreira, eu não sou gestor. Então, existe uma cultura que não está desenvolvida em um nível de maturidade. Quem é você para trazer um plano de carreira para mim, sendo eu o seu chefe? Então, essa mudança, o momento pandêmico, essa necessidade, né? A gente percebeu aqui, fevereiro, março, abril, as pessoas tiveram que olhar para si mesmo. Eu mesmo tive o meu propósito e o meu chamado todo alterado em 2020, onde o meio tradicional, meus filhos ficavam na escola, eu trabalhava, os filhos eram para o meu escritório, os meus filhos passaram a ter aula comigo. Então o meu propósito de vida naquele momento sofreu uma alteração e o meu chamado mudou radicalmente. E as pessoas, muitas tiveram dificuldade de lidar com isso esse ano de 2020. Essa necessidade de se adaptar, né? Perfeito. Ao que precisa. E você percebeu que as pessoas, no geral, a maioria, conseguiu evoluir ou muitas sofreram muito e não vem a hora de poder voltar ao que era antes? As pessoas que permanecerem inconscientes continuam sofrendo. E o que é inconsciência? Você
obter acesso às informações que vão te manter no medo. Não só na questão da doença, mas na questão da necessidade de acreditar e não pesquisar os fatos. A inconsciência que adoece, a inconsciência que nos mantém no medo. E um exemplo são as redes sociais. Você que segue o jornal, veja o seu Instagram, por exemplo. Se você segue 1000 pessoas, quantas dessas 1000 pessoas são para te ensinar alguma coisa? Te agregam algo, né? Eu, faz uns 2, 3 anos que eu não sigo mais as pessoas, eu sigo aquelas que vão me ensinar alguma coisa, da minha necessidade. Então, se você está ali no automático, esperando que alguma coisa mude, você certamente vai ter dificuldade de lidar com o retorno, ou está ansioso por uma vacina, para você poder voltar à sua vida, mas a sua vida está aqui. Poder voltar àquela vida, né? Você continua a viver. E aí, quando você falou do livro, não é só do livro, mas quantos livros você leu em 2020? Quantas pessoas você conheceu, mesmo que virtualmente? Quantas pessoas você excluiu da sua rede de contatos que te faziam mal? Como aquela passagem bíblica, né? Se você, acho que foi de Jó ou Ló, não lembro agora, Ló, que se você olhar para trás, você vai ver a pedra. Então, quantas pessoas que te puxam para trás você está olhando? E tem um comentário seu também que eu acho interessante, que é assim, quantas pessoas você influenciou ou você compartilhou algo positivo com aquela pessoa? O crescimento, as pessoas transbordarem na vida, eu sou um cara, eu sou leonino. Eu gosto muitas vezes de ter o meu cantinho, de ter a minha savana africana, onde eu possa conquistar meu território. Mas em 2020 em especial, me mostrou que a comunidade tem muita força. Então você transbordar e trazer pessoas junto com você, você se conectar com pessoas melhores que você ter condições. Ontem mesmo atendi um empresário com mais de 2 clínicas aqui na área de pet, e ele assim, poxa, você agora às 9 da noite foi a pessoa que eu conversei no dia que mais me ensinou. Então fica esse aprendizado para quem está seguindo e para quem está assistindo. Se você passa uma semana toda e você não aprendeu nada novo com alguém, significa que você está naquele modelo automático, naquela ciranda do medo, e o pior, será que você não ensinou ninguém? Eu tenho preocupação, sabe? Eu preciso ser diário. Eu preciso terminar meu dia e pensar o que eu aprendi de novo hoje. Nem que seja significado de uma palavra. Mesmo que seja um ato. Nesse mesmo dia que nós estávamos aqui, eu estava me despedindo dele aqui fora, 9 e pouco da noite, a sessão começou às 7. Passou um senhor com roupas humildes, e um andarilho, puxou conversa com a gente. E aí ele soltou uma frase assim: qual é a diferença de vocês para mim? Aí ele falou assim: nenhuma. Ele mesmo respondeu? Ele falou: nenhuma. Eu pensei, óbvio, vamos tirar aqui o visual, o português, mas o ser humano é o mesmo, as escolhas são diferentes. E foi uma boa lição que ele nos deu, por isso que nada acontece por acaso, onde a gente pode escolher. Então, quais são as escolhas que eu não fiz em 2020, que eu decido fazer em 2021? E, por exemplo, escolhas que vão te desafiar são as melhores. As escolhas que vão te fazer doer, enfrentar, são as melhores, porque é somente atrás, essa é uma dica boa, é somente atrás do teu pior medo é que está a vitória. A parede do teu maior medo, geralmente a tua maior força está ali atrás. Então, quais são as coisas que os assinantes, o pessoal que lê o jornal, que acompanha nas redes, quais são os maiores medos? Vai começar 2021 de novo atrás dessa parede de medo? Vai começar de novo não trazendo pessoas boas com você, mantendo aquelas que te puxam para trás, que transformam você em pedra? Porque muitos dos ensinamentos bíblicos, ou muitos não, todos, mostram que a gente
A principal frase que eu vi foi, poxa, no sexto dia ele fez a gente, falei isso. Deus fez a gente no sexto dia. Por que ele não fez a gente no primeiro? Porque ele criou tudo, deixou tudo pronto e falou, Carla, domine os céus e a terra. E o dominar é você ter comando e comandar a nossa própria vida, não deixar as outras pessoas te diminuírem. Ontem mesmo eu estava estudando sobre a coluna vertebral, que é uma das coisas que eu estudo e ensino na bioliderança. E toda doença que envolve ossos está ligada à desvalorização. Eu não me valorizo, ou eu tenho um chefe que não me valoriza, um pai, uma mãe, um irmão. Então, quanto mais eu tiver essa consciência de dominar a minha própria vida, menos eu vou ter da margem para isso acontecer comigo. A gente volta bastante nesse conceito dentro da maturidade, porque só um adulto, né, pode tomar essas decisões. A criança sempre vai precisar que um adulto tome a decisão por ela. Por exemplo, quem está nos assistindo, seja ele hoje empregado, seja ele gestor, como ele começa a isso? Qual movimento ele pode fazer? Ele entrou na sua empresa e olha, e como é que ele começa a identificar isso? Olha, nós temos 12 camadas de maturidade. Tem algumas camadas que são bem visíveis. Pessoas que querem mostrar o seu poder toda hora, são pessoas de quinta camada. Pessoas que estão preocupadas se está feliz ou infeliz, são pessoas de quarta camada. Pessoas que são violentas, conquistam seus resultados através do grito, são terceira camada. Uma criança, quando tem duas crianças brincando, cada uma com um brinquedo, e eu gosto do brinquedo do outro, eu vou lá e pego, bato, mordo. Eu tenho pessoas assim em empresas. Então o primeiro passo é eu, como gestor, saber quais são as camadas de maturidade, identificar através de clusters ou quadrantes a minha equipe e depois apresentar isso para eles. Como seria para a Carla se eu chegasse e mostrasse para a Carla que existem 12 camadas e que a Carla está se comportando como terceira camada? Então o primeiro passo é a autoconsciência. Poxa, sério que eu tenho comportamentos de quarta camada, eu só estou preocupado se eu estou feliz ou infeliz. Sendo que a preocupação do ser humano é muito maior. A 12ª camada, só temos uma pessoa que atingiu isso, que é Deus. Pensar como Deus pensaria e agir como Deus agiria. Mas nós tivemos Gandhi, que atingiu a 11ª camada. Nós temos grandes, Sócrates, Platão, esse pessoal que atingiu uma camada superior, mas eu não preciso ter Sócrates e Platão na minha empresa, mas pelo menos um sujeito maduro tem que ser em 7ª ou 8ª camada. Deixa eu perguntar, que nível que seria satisfatório? Então? No mínimo 8ª camada, e a 8ª camada é um negócio interessante. A 8ª camada é quando o sujeito consegue olhar para trás e ver a própria vida, olhar assim e responder aquela frase, aquela pergunta: o que eu fiz na minha vida? Só que ele consegue responder com um nível de autoconsciência tão grande que ele não consegue colocar a culpa em ninguém. Pode ser, fiz o que deu? Essa resposta é suficiente? Não. E sim, uma pessoa que consegue olhar para trás, ver todos os seus erros da vida, se responsabilizar, não culpar ninguém e ao mesmo tempo o sujeito maduro é aquele que olha para trás e vê: eu resolvi todos os problemas da minha vida. Você consegue atingir uma camada pulando outra? Ou você tem que passar por todas? Um exemplo, vamos supor que passei pela 3ª camada, conquistei, sou 4ª camada na parte de felicidades, mostro a 5ª camada que é o poder pessoal, de mostrar que eu posso, adolescente, né? Mostro que posso, e aí vai evoluindo, mas eu estou numa 7ª camada, que é uma camada do propósito, do trabalho, né? Oriunda do trabalho, mas eu tenho, por exemplo, assuntos para resolver com os meus pais. Então eu tenho que resolver os assuntos da minha vida para ter um nível de maturidade elevado. Eu tenho que resolver as diferenças com as pessoas que não gostam de mim. Eu tenho que resolver e entregar o meu melhor para as pessoas que eu decepcionei. E esse nível de maturidade, geralmente as pessoas atingem acima dos 50, 60 anos, mas você pode antecipar com literatura
com experiência, com o caos e com modelagem. E com disposição. Óbvio, né? Quando o caos bate, algumas pessoas têm disposição para enfrentar o caos e outras pessoas se escondem. Que é onde vem as depressões, principalmente as depressões, que é, obviamente, oriunda lá da minha infância. Ou na parte... tem 3 origens a ansiedade, a depressão. Ou pode ser sistêmica, ou seja, de outros parentes meus que eu estou honrando. Pode ser na gestação da minha mãe, ou seja, conforme ela nutriu a minha gestação. E pode ser pessoal, eu mesmo, com o meu crescimento no seio familiar que eu estive, eu posso desenvolver essa depressão. Então eu preciso identificar quais são esses caminhos. Mas o principal, para que eu possa aumentar ou elevar o meu nível de maturidade, eu preciso unir essas 3 coisas. E na experiência, o caos é libertador. Por isso que o Covid, a pandemia, ela para muitas pessoas foi o caos. Perdeu emprego, perdeu pessoas. Se ficar em casa, o hashtag fica em casa, que o primeiro órgão a ser afetado quando eu tenho que me isolar são os rins. Só você pegar o filme Náufrago, quando o Tom Hanks ficou na ilha lá, o primeiro órgão dele que vai começar a trabalhar por ele é o rim. Me senti abandonado. Vou reter líquido para ter mais energia para sobreviver ao que vai acontecer. Por isso que as pessoas quando têm Covid, se for olhar, tem insuficiência renal, tem problemas dos rins. Por quê? Porque eu estou enclausurado. Então essas coisas eu explico bastante na bioliderança, para que a pessoa saiba o que está acontecendo com o seu próprio órgão de acordo com uma emoção. Porque uma doença só existe, perdoe as outras pessoas que acreditam em outras coisas, as crenças de cada um, mas uma doença só existe porque por uma união de 3 fatores. Um forte impacto emocional, o meu cérebro vai receber isso como médio, grave ou leve, e ele vai destinar a qual órgão específico vai ser acometido aquela doença. E eu me isolar, medo de morrer, que é o que aconteceu com o Covid, eu tenho rins e eu tenho pulmão. As principais doenças de pulmão é porque eu tenho medo de morrer. E eu me isolo, vamos supor que eu já seja uma pessoa sozinha. Trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho. E aí eu falo, tem que ficar em casa. Ninguém pode te visitar. Eu vou entrar num processo de autodesvalorização, de solidão. Então essas coisas a gente precisa ter calma, mas a calma só vem junto com a maturidade. De eu interpretar o que está acontecendo comigo. É uma frase que eu falo para os meus clientes que eles se magoam muito comigo. Você tem a vida que merece. Eu atendi eu atendi um rapaz aqui que sentou nessa cadeira e falou, olha, estou me separando da minha esposa. Eu falei, mas por que aconteceu? Cara, eu fiz tudo por ela. Eu falei assim, pronto, bem feito. Você tem a vida que você merece. Por que você está fazendo tudo por ela? O que ela vai fazer por ela? Quer dizer que você assumiu um papel de pai, de mãe, botou ela no colo e fez tudo por ela. Existe um desequilíbrio. Então, quando a gente começa a entender que a vida é o equilíbrio entre dar amor e receber amor, a vida é ocupar o lugar que te pertence. Não queira ser o irmão mais velho se você é o mais novo. Dê a oportunidade do seu irmão mais velho ser o irmão mais velho. Fale para o seu pai e para a sua mãe, mãe, eu não sou o mais velho, eu sou o mais novo. Ou não ocupe um lugar de pai da sua mãe ou mãe do seu pai. Porque em algum momento o sistema familiar vai compensar. Ele vai inverter essa ordem e pode ser um caos. Respeite quem veio antes, principalmente em empresas. A lei da hierarquia, ela é soberana. Eu preciso respeitar quem veio antes. Isso na ordem familiar, na ordem corporativa. E quando eu respeito isso, eu vou sofrer menos. Ah, Juliano, mas eu trabalho na empresa, entrei agora e tem um chefe lá que está há 15 anos e eu vejo que ele é incompetente. Eu já sei mais que ele. Respeite quem veio antes. Respeite quem veio antes. Porque se eu não respeito quem veio antes na empresa, eu não respeito quem veio antes em casa. Por exemplo, uma desordem em casa, ela vai se refletir na empresa. Total. Isso tanto da parte do dono, do gestor, quanto do funcionário. Uma empresa que dá o mesmo treinamento durante anos
consecutivamente. Mesmo treinamento, mesmo tópico. O problema não é mais o treinador, a empresa que veio dar treinamento. O problema é sistêmico. Quando você fala, se eu tenho problema em casa e se expande para o trabalho, é o efeito espiral. Nós precisamos cuidar do nosso sistema familiar. Eu tenho vários exemplos aqui. Um gestor que não consegue trabalhar com mulheres. Tem lá seus 47 anos, comanda a vida toda, comandou homens, 90% do seu time foi homens. Aí, de repente, ele muda de empresa e a equipe já está lá, esperando ele para trabalhar, e é 90% mulheres, são 90% mulheres. E ele começa tirando uma, tirando outra, colocando as pessoas de contato. Ele consegue sobreviver, consegue prosperar, porque agora ele mudou o time para homens. Mas de repente, como nada acontece por acaso, a diretoria dessa grande empresa resolve tirar o gestor dele, que era homem, e colocar uma mulher. E qual é o enfrentamento desse executivo de sucesso? Saber lidar com a mulher que vai comandar ele? Ou olhar para trás e ver que ele passou a vida toda renegando a própria mãe? Tratando a própria avó como mãe e não a mãe biológica. Então, se ele quiser saber como trabalhar com mulheres, ele vai ter que olhar para a mãe dele, que estava viva, inclusive, nesse case, e entregar o seu, pedir perdão para a própria mãe. Porque uma mãe e um pai que formaram aquela criança, que vai ser o executivo de sucesso no futuro, que vai ter problemas, eles poderiam ter decidido não ter você. Como seria se eu falasse para você, Carla, se a tua mãe e teu pai quisessem não ter você, eles poderiam não ter tido você, desistido. Mas eles decidiram ter. E só esse fato já é motivo de nós olharmos para ele e falar, muito obrigado, porque agora da minha vida cuido eu. Mas sim, se eu tiver problemas sistêmicos, eu serei um gestor com problemas no masculino e no feminino. Eu vou saber lidar com mais mulheres no meu time, com menos homens, com menos mulheres, mais homens, de acordo com o que eu tive lá no meu ambiente sistêmico. E aí é muito fácil você perceber. Você pega lá uma equipe só de homens, próspera, e tem uma mulher no time, ou o inverso também. Então, essas leituras sistêmicas... Você saber como é que você percebe, né? Então, o dono, que está nos assistindo, chega lá na empresa e fala, então, vamos ver se aqui eu tenho um problema. Ele não vai investigar a vida de todo mundo, para saber se a pessoa está com um problema em casa, para ver se isso está se alastrando. Então, como é que ele vai medir no primeiro momento se existe um problema, se o resultado está sendo atingido? Olha, obviamente que o primeiro impacto é o comportamental. Se você dá uma ordem para um funcionário e ele sempre te questiona, e você é homem, e ele sempre questiona, há indícios de que se você fizer a seguinte pergunta para esse funcionário, como é a relação tua com o teu pai? É mais ou menos. Opa, já anote. Ou me dê 3 lembranças boas com o seu pai. A pessoa fala lá da infância. 3 anos, 4 anos, 5, mas não fala da vida adulta. Opa, mais um indício. Então, essas alterações de comportamento são os primeiros passos para que eu possa perceber. E você falou um negócio interessante de investigar. Por que não? Dentro do meu processo de conteúdo de bioliderança, eu ensino o gestor, através de uma metodologia, a investigar de uma forma rápida qual é a relação com o meu masculino, com o meu feminino, para que eu possa ter isso, porque as empresas não têm hoje as fichas dos funcionários, o banco de dados, onde tem lá quantas advertências ele levou, quantas férias ele tirou, quantos prêmios e aumentos salariais. Por que eu não posso ter mais informações? Como qual é a relação com meu pai e com minha mãe? Na bioliderança, o meu avô faleceu de câncer no pâncreas. Eu sei através dos estudos de bioliderança que pâncreas é um órgão relacionado ao ódio. Então eu tenho um funcionário trabalhando comigo que eu vou de ódio por alguém. E ódio é um sentimento com vontade de matar alguém. Será que esse sentimento não passou para o pai daquele meu funcionário ou até mesmo para o meu funcionário? Então eu tenho alguém aqui que não resolveu
sistemicamente tem algumas coisas para resolver. Então, são uma série de fatores, mas por que não eu investigar os meus funcionários ao longo do tempo? Não preciso fazer isso numa jornada intensa de 10 horas de entrevista. Mas tem funcionários que estão há 10 anos com você, que você só sabe que ele tem pai, tem mãe, tem filho, tem cachorro. E olha lá, né? Talvez nem sabe ainda se o pai e a mãe estão vivos. Mas se diz assim, então, primeiro investiga a si mesmo. Primeiro vamos ver a relação que eu tenho com o masculino e o feminino. E Perfeito. aí então passa a avaliar os seus funcionários. E em que momento que ele vai buscar ajuda, por exemplo? A pessoa busca ajuda quando a empresa está no buraco, não tem mais o que fazer. Esse é um erro bastante comum, não só no Brasil, mas nos países em desenvolvimento. Você busca ajuda quando as coisas estão tenebrosas, quando estão perto do fim. Mas as empresas que vêm prosperando há mais de 100 anos, algumas empresas americanas, também tiveram seus momentos de caos. Mas o melhor momento de você procurar um coach, procurar uma ajuda, é no momento que você está bem. Porque quando acontecer, eu sempre falo para os meus clientes aqui, a melhor forma da gente mudar comportamento é ou eu vivo o caos, eu vivo o caos, ou eu posso antever o caos, conscientemente. Com aquelas perguntas, como seria se você perdesse seu emprego amanhã? Como seria, vamos supor que eu pegue uma pessoa aqui que é casada, mas é filha do marido. Como seria se o teu marido falecesse amanhã? Se ele separasse de você amanhã? A pessoa imagina o caos. Então, o passo é viva o caos ou projete o caos. E aí, através dessas possibilidades, você constrói essa mudança. Mas, lembrando, né? Quanto maior o nível de consciência, mais eu consigo projetar o caos. Quanto menor o meu nível de consciência de que vida eu sou, que vida eu tenho, quem sou eu tenho dificuldade de passar pelo caos. Eu faço uma pergunta muito simples para as pessoas, né? Eu gosto muito de gráfico, estatística, porque eu sou oriundo do mercado executivo. Pego desenho no meu quadro, inclusive. Eu sou sinestésico. Gosto de abraçar, gosto de escrever. Nós somos, ser humano, nós somos 100%. 50% feminino, 50% masculino. Agora vamos fazer o seguinte, para eu ser 100%, como comportamento, como o meu eu faço a seguinte pergunta aos meus clientes: quanto da história de vida do seu pai você conhece, de 0 a 100%? História de vida, quem foram os avós, onde moraram, com que trabalharam, avós, pais, quais foram as dificuldades da infância. As pessoas falam para mim, meu pai, 10%. E da sua mãe? Minha mãe um pouquinho mais, uns 50%, 60%. Então, 50 mais 10, 60, dividido por 3, por 2, 30%. Você é um ser humano 30% e não 100. 100 nos cromossomos. Metade de cada um. Agora, de comportamento, de história, de biografia, você é um ser humano 30%. Então, o primeiro passo é, deixa eu saber a história de vida dos meus pais. Para eu saber que ser humano que me criou, cheio de problemas. Por isso que eu falo, nós termos consciência de quem foram os nossos pais, na plenitude, com os defeitos e qualidades, vão me fazer grato à vida que eles me deram hoje. Independente, esses dias eu tive um cliente que apanhou do pai até os 15 anos de idade. Mas ele não sabia a história do pai. E ele foi atrás. E por que a gente foi atrás? Porque ele veio me procurar para melhorar na empresa. Ele tinha dificuldades de dar ordem para homens. E o trabalho dele era braçal, metalúrgico. Ele sempre entrava em conflito com os homens. Está escrito. Está repetindo. E ele foi atrás, descobriu toda a história, os sofrimentos do vô, os sofrimentos do próprio pai. E o pai é vivo. E ele fez algo brilhante, que ele ouviu a história do pai contada pelo pai. Ele começou a enxergar seus funcionários com outros olhos. E não somente o conflito, a porrada, a encrenca. Então, esse conhecimento, as barrinhas de gráfico dele subiram. E eu começo a ter um ser humano mais pronto para ser desenvolvido. Porque as pessoas que vêm até aqui, muitas delas vêm cheio de pedras no bolso. Só que a gente tem que se dar conta, para nós sermos seres humanos melhores,
Nós não temos que ter pedras no bolso. Eu tenho até umas moedinhas ali no meu quadrinho. Eu tenho que substituir essas pedras por moedas. Moedas de agradecimento. Então, você repetiu bastante, o cliente veio até aqui, fulano veio até aqui, não sei quem veio até aqui. A questão é como a pessoa toma essa decisão de vir até aqui. Falando vir até aqui no sentido assim, de buscar ajuda, de buscar o conhecimento, porque ninguém nasce sabendo. Um dia você foi despertado para esse conhecimento que você tem. Então, quando que a pessoa desperta, como é que ela faz para esse despertar? Muitas pessoas que são empregadas, são trabalhadoras, são subordinadas a alguém, quando elas recebem um feedback não muito bom. Olha, você precisa mudar, procure ajuda, não está legal, você está aqui com uma sequência de resultados não muito bons. Aí a pessoa, no caos, vem procurar ajuda. Mas eu tenho outras pessoas que vêm, olha, Juliana, eu percebo uma oportunidade para ser promovido na minha empresa, mas eu não vou ser promovido se eu não ver isto. Então as pessoas vêm pelo caos, vêm por oportunidades de promoções e também vêm porque querem um aperfeiçoamento. Querem ser, já estão numa camada de maturidade que fala assim, eu preciso de mais. Porque só dar resultado, só ter uma empresa, só comandar a gente não está legal. Eu preciso agora, quem sabe, construir meu legado. Isso é um nível de maturidade um pouco maior. Mas as pessoas procuram ajuda pelo caos, por necessidade, por oportunidade. Ou seja, quem está na zona de conforto nunca vai pedir ajuda. Seria o ideal. Estou muito bem, estou nos top 3 da empresa. Mas mesmo a zona de conforto é desconfortável. Até vir um caos. Eu sempre falo que a demissão, eu falo para os meus clientes isso, a demissão é um presente de Deus. Você ser demitido. Eu falo para os meus executivos que eu atendo que quando você vai demitir alguém, permita que essas pessoas sejam felizes em outro lugar. Não torne a demissão algo pesado. E sim, libere essa pessoa para ser feliz em outro lugar, porque ali, talvez, ela não se achou, mas ela tem direito de ser feliz. Porque assim como eu fui feito no 6º dia, essa outra pessoa também foi feita no 6º dia. Ela tem direito de dominar e não ser dominado. Mas procurar ajuda na zona de conforto, desconfortável, o nosso cérebro sempre vai querer ficar, né, Carla, naquilo que é gostoso. Ele vai fugir do que é desgostoso. E enfrentar, por exemplo, coisas com o pai, com a mãe, com a própria irmão, ou sistêmicos de bisavô, bisavós, dói, né, machuca. Ou enfrentar uma habilidade que você não tem, que você escondeu por anos. Ou enfrentar um medo que você tem e não sabia. Então essa zona confortável que dói, que machuca, muitas vezes se apresenta quando você não esperava, que são com demissões, com mortes. Você vai ter que enfrentar. Ou enfrenta ou enfrenta. Se você quer ser um ser humano maduro, que domine a própria vida e não seja dominado, você vai ter que enfrentar seus medos. E de novo, atrás dos principais muros dos seus medos é que estão as suas maiores virtudes, os seus maiores propósitos. O tão famoso propósito de vida, ele está atrás do teu medo. Procura, tira ali, que você vai encontrar. Embora eu seja uma pessoa muito, eu acredito muito em trabalho, que o meu propósito vai aparecer quando eu der 10 anos de trabalho ininterrupto naquilo que eu estou fazendo. E aí eu consigo ter uma força. Eu tenho muita esperança que os meus clientes aqui, as pessoas que eu contacto, que elas procurem ser fortes. O ser humano precisa ter força. E hoje o ser humano é muito frágil. Ele se abala por coisas, por uma não curtida que eu não tenho no Instagram, por um comentário maldoso, por uma crítica construtiva, mas que eu não entendo como construtiva e me magoei. Então o ser humano precisa de força. E a força só vem com experiência, cronologia, literatura, caos, que vai formar a minha maturidade. E é possível acelerar isso, desde que eu cumpra essas tabelas, mas respeita a cronologia. Um menino de 15 anos não vai conseguir. Vai ser um processo. Agora, eu conheço pessoas entrevistei aqui um rapaz de 21 anos, que namora uma psicóloga, foi abençoado por ter uma psicóloga junto, que ele já está olhando a história dos pais. Porque ele tinha problema com pai e mãe.
pai separou, abandonou a família e ele tinha muita raiva do pai. E ele falou: Juliana, eu já estou fazendo movimentos para entender a história dos meus pais, com 21 anos. Então, as sinapses do cérebro dele vão fazer essa explosão com 21 e não com 30, com 40. E tem uma frase, Carla, que eu gosto muito de falar com as pessoas que têm mágoas de pai e mãe, que carregam aquele sentimento. Uma das maiores provas, a maior prova de amor que eu já vi, e essa faz muito sentido para mim, vamos supor que você tem pais conflitantes. Pai e mãe brigam, que existe muito por aí, infelizmente tem, né? E você é a criança que está ali no meio. A maior prova de amor de uma mãe para com o seu filho é permitir que aquela criança conheça o próprio pai com os olhos, os seus próprios olhos, não com os olhos magoados da mãe. E a maior prova de amor que um pai pode dar é permitir que o filho conheça a mãe com os olhos dele, não com os olhos do pai irritado, frustrado, ou raivoso. Essa é a maior prova de amor. O que acontece hoje em dia? Pai e a mãe não se dão bem, a mãe fala mal do pai para o filho, o pai fala mal da mãe. Ou até não fala para o filho, né? Mas fala de um jeito que o filho acaba escutando, né? Ou se comporta. E aí eu, como filho, começo a olhar o meu pai com os olhos da minha mãe magoado, por exemplo. E carrega isso. E eu vou levar isso para a minha vida, e aí eu vou trabalhar numa empresa e vou ser comandado por um homem. Poxa, mas para mim eu já sei que homem não presta, eu escutei a vida inteira isso, que meu pai é isso, que meu pai é aquilo. Então, para mim, homem não presta. E o inverso também é a mesma coisa. E como é que eu quebro isso? A maior prova de amor que uma mãe, por pior que seja o marido dela, eu preciso fazer com que o meu filho enxergue o seu pai com os olhos dele. Por pior que seja uma mãe, o pai tem que permitir que esse filho ou essa filha conheça a mãe com os olhos que ele tiver. Porque senão eu desloco uma das 3 leis universais, que é a lei do pertencimento. Qual é o meu lugar? Exatamente. Se a pessoa consegue fazer tudo isso sozinha, a pessoa precisa sempre de uma orientação, porque tem muito conhecimento, né? Eu tenho um mentor que eu vejo a cada 6 meses. Eu tenho 2 mentores. Quer dizer, por mais que você estude, eu tenho a ainda Bíblia, assim, a Bíblia é o meu principal você não mentor, consegue. Papai do Céu é o meu principal mentor, mas eu tenho uma pessoa que já ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, tem uma biblioteca com uns 3.000 livros lidos. Todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa de ajuda. Mas eu não posso ficar sendo ajudado para o resto da minha vida, para o mesmo assunto. Então, se eu tenho o mesmo assunto para resolver e estou sempre batendo na mesma tecla, aí já vira uma carência não resolvida. Então, todo mundo precisa de ajuda. Seria uma espécie de suporte, então. Claro. Então, quem está nos assistindo, né, acho que algumas coisas sempre despertam, cada vez que a gente fala sobre isso, todo mundo tem seus conflitos, acho que até você, né, não tem como você não ter conflitos, né? A questão é você resolvê-los, né, olhar Nossa, a e vida enfrentar. um canteiro de obras em construção, em completo desenvolvimento. É como se você estivesse construindo sua casa todo dia, alterando um cômodo. Agora tá bom, agora tá ruim, vamos mudar, tira a janela, troca a janela. E essa eterna construção, ela só vai findar quando eu estiver agindo como Deus agiria, ou pensando como Deus pensaria. Agora, eu convido até o leitor, ou quem está assistindo, quem segue, você conhece alguém assim? Ou quando a vida acabar, né? Quando a gente for agraciado aí pelo outro plano, mas até lá, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Acho que essa é a pergunta, né? O que você está fazendo para melhorar? Quem estuda domina, quem não estuda é dominado. E o dominado que eu falo é aquela famosa videozinho do caminho dos ratos, né? Você vai seguindo a mesma trilha, você não olha, você não enxerga, você não sente, você adoece porque a pessoa do teu lado adoeceu. Você adoece porque a tua mãe está sofrendo no casamento. Mas o casamento é dela. Foi ela que escolheu casar com aquele senhor, aquele homem que é seu pai.
E o homem saber dividir, o ser humano saber dividir, olha, ele é meu pai, não é meu marido. Ela é minha mãe e não é minha mulher. Requer muito esforço, requer muito conhecimento. Então isso dói. E tudo que dói na bioliderança, na reprogramação biológica, na medicina germânica, 90% das nossas dores que nós temos no corpo, elas vêm na fase de cura. Quando o meu corpo está dolorido, muitas doenças já estão na fase de cura. Mas quando eu fico 5 meses com dor, significa que eu já estou crônico. Eu fico na fase de cura há muito tempo. Significa que eu estou relendo o conflito várias vezes. E fisicamente também pode daí causar um estrago que só o biológico não salva mais. Uma doença ela só existe porque eu tive esse pacto. Agora, para ela não curar em pouco tempo, é porque eu estou relendo o conflito. Eu tenho um problema sério de tireoide, hipotireoidismo, que é a ligação ao tempo. É uma glândula ligada a acelerar o tempo. E aí, se eu tenho hipotireoidismo há 15 anos, significa que estou sempre lutando contra o tempo. Ou meu casamento que eu estou lutando há 10 anos, ou meu emprego que eu estou mantendo a todo custo, ou um projeto que eu estou lidando que não está dando tempo de acabar. As metas minhas estão sempre explodindo de prazo porque eu não consigo terminar em dia. Isso é tireoide. Então, eu posso ficar anos, como posso ficar pouco tempo. O pouco tempo é quando eu enfrento, tenho consciência, que eu tenho maturidade de enfrentar, por exemplo, qualquer conflito emocional. E é aquilo que você falou, vai acontecer. A partir do momento que a gente cai para a vida adulta, você vai cuidar da sua própria vida. Já para quem ainda está na fase infantil, e tenho mulheres aí que atendi alguns dias atrás, uma senhora com 50 que era mãe do próprio marido. De lavar roupinha, pagar as continhas, era assim que ela falava. De buscar, de levar. Fazer a jantinha. Perfeito. E isso é uma distorção, é uma inversão de ordem, que só vai acontecer se ela tiver consciência, ela dá um basta nisso. Mas eu tenho que preparar o marido. Até falei para ela, me dê 2 horas com o seu marido aqui. Para ele, e ele tinha perfil de filho. Arqueado, sempre olhando para baixo, calvo. Ele precisa ser forte. Então são coisas que, nesse ano de 2021, eu acredito muito, Carla, e assinantes, e pessoal que acompanha, que é o ano da força. A gente precisa ser forte. Trabalhar duro, servir as pessoas, ser forte. E eu uso uma outra também, que é não encher o saco. Que é cuidar da sua própria vida. Porque quando eu cuido da minha vida, eu não encho o saco de ninguém. E é um ano, eu particularmente, é um ano que eu decidi trazer pessoas comigo. Lembra do leão que eu falei de andar sozinho? Eu sou leonino, eu gosto do meu canto. Mas eu decidi que eu preciso trazer pessoas comigo. Virar o rei da selva. Transbordar mais gente. Porque as pessoas precisam saber desse conteúdo, precisam saber de que a maturidade faz bem. Apesar de dizer, a maturidade ali, o pessoal liga com chatice, liga com o pessoal de idade. Não. A maturidade é você ser forte, é você enfrentar o caos, onde todo mundo se destrói e você se mantém de pé. Maturidade é você não adoecer, ou estou com dor, já saber o que é. Eu, 2 semanas de aula com meus filhos aqui, o meu intestino prendeu. 3 dias com meus filhos aqui e meu intestino prendeu. Eu entendi o que aconteceu. O meu território foi invadido. E intestino, fezes e urina é pura marcação de território. E eu, como leonino macho alfa único do lugar, vi meu território sendo invadido por 2 crianças. Mas no dia seguinte eu entendi e falei comigo mesmo e as coisas voltaram para o normal. Como é para o ser humano entender isso? Como é para você olhar para um funcionário que está com problema na cervical 1, a Atlas, que ele está com dor, está sempre com problema, com torcicolo ali. E a Atlas é uma vértebra ligada à hierarquia.
Baixa a cabeça, gosto de baixar a cabeça para essa pessoa, não gosto? E se for você o gestor que ela não gosta de baixar a cabeça? Se for você que está provocando isso na sua funcionária, é mais fácil mandar embora? É mais fácil trocar? É mais fácil usar o poder pessoal, quinta camada de maturidade? Eu mando, eu posso. Ou é mais fácil você, olha, vamos entender o que está acontecendo. Ou talvez é dela, ela não odeia o próprio pai, vê a minha figura masculina e não consegue. Como seria eu fazer 2 ou 3 perguntas para ela entender? Olha, eu posso até estar dando um papel de pai para você, mas vamos olhar para isso? Como seria eu resolver conflitos emocionais para o meu funcionário? Será que ele não vai ser mais grato a mim? Será que ele não vai trabalhar mais engajado? Vai dar mais resultado para a minha empresa? Eu tenho 4 ou 5 exemplos de tireoide, que a gente eliminou os conflitos de tireoide por mudança de projetos, alteração de prazo, mandar as pessoas, trocar as pessoas de lugar que não estava dando resultado. Porque as entregas dos meus projetos dependem de tempo, execução e habilidade. Tempo eu defini, então eu posso definir um prazo maior. Execução, se eu dependo de alguém, eu posso treinar ou trocar. E, obviamente, habilidades eu posso desenvolvê-las. Então, como né? Esse é um ano de muita força, mas a força mental, de você saber que você pode fazer mais pelas pessoas, você pode trazer mais gente junto, você pode ensinar as pessoas a ter mais força. E pode fazer mais por você também, né? O ganho pessoal é extraordinário. Conversa que a gente tem para uma semana. O Juliano Gazola, ele é colaborador do jornal, se gostaram do assunto, ele escreve todo fim de semana, tem uma coluna que ele sempre traz uma abordagem diferente e sempre com alguma mensagem que faz a gente refletir. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco todo esse conhecimento. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Como eu falei, escrever para mim foi um grande presente que Deus me deu. Que bom. Porque o ato de eu escrever, eu preciso me debruçar em livros. Às vezes eu te pergunto, nas colunas, avalie como está. Porque eu preciso chegar no coração das pessoas, na razão das pessoas, porque eu quero que... Como seria, se no final do ano que vem a gente recebesse comentários do pessoal dizendo, olha, eu me tornei mais forte lendo o jornal, uma coluna, Exatamente. um texto que me fez assim, poxa, eu posso muito mais do que eu estou fazendo. Então, eu só tenho como agradecer, escrevendo melhor, estudando mais, e para quem quiser conhecer meu trabalho, ali é um canal para as pessoas saberem quem eu sou. Legal, para nós também é um presente, tanto profissional quanto um presente que nós podemos dar para o nosso leitor. Muito obrigada, gente, até a próxima.